Fala galera! E hoje a gente vai falar de hormônio. E para a gente poder fazer uma introdução do tema, você já está vendo do outro lado, ô Elisaldo, nosso camaradinho aqui, que a gente já vai para ele, 3D bacana. Vou te fazer uma pergunta. Já aconteceu de você acordar assim, cansado, arrebentado, pesado, mesmo tendo dormido uma noite de sono muito legal? Ou o totalmente oposto? Você acordar assim, agitado, agitada, pensamento rápido, coração acelerado? Já aconteceu? Então, existe uma grande chance de que isso tenha sido variação hormonal. E esse é o nosso tema de hoje. Vamos para dentro, que hoje vai ser divertido pra caramba e bem animado, porque tem muita coisa legal para a gente conversar. E para a gente entender isso daí, vamos aqui para o nosso mapa 3D. Vamos trabalhar ele aqui. A gente tem que entender o seguinte: o sistema ele é neuroendócrino. Ou seja, nós temos os caras que mandam na hierarquia. Deixa eu começar a tirar aqui algumas coisas. Lembra que na nossa playlist de sistema nervoso, a gente vai pegar, vai estudar todas essas estruturas aqui que eu estou tirando, hein, galera? Então, eu estou tirando aqui para a gente poder ter uma visão bem bacana daquilo que a gente precisa ver. Joia? Deixa eu tirar aqui. Aqui vai sair em partes. Tirar aqui em partes para poder ficar bom. Segura aí. Aí, agora sim. Vamos aqui. Pronto. Então, aqui é um corte sagital. Então, a visão medial, visão anterior e visão lateral. Vamos virar o cara aqui. Ó. Essa área em verde é o hipotálamo. Aqui a gente está vendo o hipotálamo do lado esquerdo. Então, a gente tem o outro hemisfério, que é o lado direito. Olha só, o hipotálamo, cara, ele é como se fosse... O hipotálamo e a hipófise, eles formam uma dupla sertaneja. Então, você tem na dupla sertaneja, você tem a primeira voz, aquele que levanta, você tem a segunda voz, aquele que dá a base, que faz as coisas acontecer, que dá o tom da música. Ou você pode pensar no presidente, no primeiro-ministro, fica à vontade. O fato é, a hipófise é a glândula mestra, mas o hipotálamo é o mestre da hipófise. Joia? Então, o hipotálamo ele é um grande sensor que vai perceber o que está acontecendo no seu corpo. Então, ele controla a sua temperatura, ele controla a quantidade de glicose que tem no teu sangue, ele controla a quantidade de hormônios que tem ali circulante, e assim ele delimita se está na hora de parar de liberar hormônios, tem que liberar mais hormônio. Então, o hipotálamo é uma peça-chave. E a gente tem os eixos, né? Hipotálamo, hipófise, tireoide, hipotálamo, hipófise, gônadas. Quando eu falo gônadas, pode ser testículo, pode ser ovários. Joia? A gente tem o eixo hipotálamo, hipófise, adrenais. Então, nós temos vários eixos e hoje a gente não vai bater todos esses eixos, não. A gente vai entender como que isso funciona, vai ter uma visão macro do que seriam os hormônios para você começar a trabalhar bacana nisso daí. Joia? Então, vamos voltar aqui para o 3D. Você está vendo aqui o nosso hipotálamo, deixa eu voltar com ele. Aqui você está vendo a nossa hipófise. Ó. Aqui essa área chama-se infundíbulo. Aqui a gente tem um contato entre o hipotálamo e a hipófise. A hipófise eu vou mostrar para você uma outra imagem que vai te ajudar a entender isso melhor. Pera aí, deixa eu trocar aqui. Aí, aqui você está vendo um slide. E nesse slide, com uma imagem muito bacana, você está vendo um corte sagital mediano do teu encéfalo, e você está vendo principalmente o diencéfalo, que é a região mais central do cérebro, para você se localizar. Você está vendo meu mouse aqui, daqui para cima é o córtex, essa estrutura é o corpo caloso, eu sempre digo nas aulas de anatomia, acha o corpo caloso, que aí você começa a encontrar o restante das coisas. Aqui você tem o hipotálamo, aqui a aderência intertalâmica, porque você tem hipotálamo dos dois lados, né? Então você tem dois lóbulos, e aqui, ó, estou no seu hipotálamo, e aqui é a hipófise. E a hipófise ela é dividida em dois lobos, um lobo anterior, ou adenohipófise, e um lobo posterior, ou neurohipófise. Esses lobos têm funções diferentes, eles liberam, secretam hormônios diferentes. A gente vai ver isso daqui a pouco. Joia? Então, pensa o seguinte, ela é pequena, do tamanho de uma ervilha, tamanho de uma ervilha, e ela é dividida em lobos. E aí você sabe que esses lobos têm populações de neurônios adequadas, diferentes, que vão fazer funções distintas. Joia? Guardou essa informação? Então, vamos voltar aqui para o nosso 3D. Boa, galera. E aí, poxa, o hipotálamo, como que o hipotálamo faz esse controle com a hipófise? O hipotálamo, ele libera hormônios, que são hormônios liberadores. Por exemplo, o hormônio
TRH, que é o hormônio liberador de tireotropina, é liberado pelo hipotálamo e vai para a hipófise. O CRH, hormônio liberador da corticotropina. O GNRH, que são hormônios liberadores das gonadotrofinas. Percebe? Além disso, ainda tem o GHRH, que é o hormônio liberador do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, o hipotálamo libera esses hormônios que vão estimular a hipófise a trabalhar. Mas não é só isso. O hipotálamo também libera hormônios que são inibidores. Isso mesmo, eles vão parar a hipófise desacelerar. Por exemplo, o hipotálamo libera a somatostatina, que é um hormônio que vai inibir a liberação de GH. Percebe? Então, o hipotálamo ele é esse grande presidente, esse grande maestro que diz o que vai acontecer em que momento. E para isso ele precisa saber o que está acontecendo no nosso organismo. Por isso que ele tem um sistema de sensor. Nesse sistema de sensor ele percebe o que está acontecendo, o quanto de glicose, o quanto de cada hormônio a gente tem, e assim ele define o que vai ou não ser liberado. Outro fator interessante é que todos esses hormônios, né, que eu falei para vocês, esses liberadores, eles vão para a adenohipófise, que é a hipófise anterior. E a hipófise anterior vai liberar todos esses hormônios. E aí você fala assim, Thalisaldo, e a hipófise posterior? O que ela vai liberar? O que ela vai fazer? Então, ela funciona como uma vesícula. Ela, na verdade, ela não produz hormônio nenhum. Ela guarda hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. E aí ela libera no momento certo. Por exemplo, o ADH, que é a vasopressina, é produzido pelo hipotálamo e fica armazenado na neurohipófise. Joia? Além disso, a ocitocina também é produzida pelo hipotálamo e fica guardado na neurohipófise para ser liberado no momento correto, de acordo com a necessidade do organismo. E quem vai descobrir essa necessidade é o hipotálamo. E para a gente entender como é que isso funciona, preciso que você lembre de uma aula que a gente falou sobre homeostase ou homeostasia, onde eu te falei sobre feedback positivo e negativo. Aqui a gente tem um exemplo de feedback negativo. Como assim? Vamos lá, por exemplo, vamos pegar a tireoide como exemplo. O seu hipotálamo percebe que T3 e T4 estão baixos. O que ele vai fazer? Ele vai estimular liberando o TRH, que é o estimulador, para a hipófise. A hipófise, então, vai liberar o TSH, que é o hormônio tireoide estimulante. Vai cair na corrente sanguínea e vai chegar na sua tireoide. A tireoide, então, vai produzir T3 e T4. O hipotálamo continua medindo isso no sangue. Quando T3 e T4 chegar a um nível adequado, o que o hipotálamo faz? Ele para de estimular a hipófise para de liberar o TSH e a gente tem uma diminuição da liberação de T3 e T4. Quando T3 e T4 estão baixos no sangue, o hipotálamo percebe isso e o ciclo reinicia. Então, feedback negativo é uma maneira de manter a homeostasia, porque se isso não acontecer, a gente ficar liberando hormônio o tempo todo, a gente vai ter muito problema, né, com desequilíbrio hormonal. Então, a gente tem sempre a ideia de feedback negativo para demonstrar, tem o suficiente, é hora de parar. Joia? Tudo bem até aí? Então, agora vamos fazer um passeio em 3D aqui. Deixa eu pegar aí. Vamos fazer um passeio em 3D. Então, a gente estava lá em cima, a gente viu o hipotálamo e hipófise, agora a gente vai ver a nossa amiga tireoide. Para você visualizar bem, eu vou colocar um negocinho aqui. Ela fica aqui, à frente da sua traqueia, abaixo da sua laringe. Olha isso. Muito legal essa visão em 3D para a gente observar quem ela é. Vou tirar agora o sistema respiratório aqui. Beleza. Vou te dar mais uma dica no sistema digestório. Olha isso. Olha o esôfago aqui passando aqui atrás. Então você sabe que o esôfago ele é posterior à traqueia. E aí você então localizou muito bem onde está a sua tireoide. Vamos separar ela aqui para a gente dar uma olhada para ela. Ela tem essa forma de borboleta, joia? Se a gente pegar aqui uma visão anterior dela, visão lateral, posteriormente ela fica aqui, escondida aqui. Joia, pessoal? Então, nessa visão 3D aqui, deixa eu ver se eu tenho mais algum modelo interessante para mostrar a você. Espera aí. Joia! Vamos abrir outra coisa aqui bem interessante para você ver aqui, está carregando. Joia, joia, joia. Opa, 99, 100. O que você está vendo aqui? São as células dela. Então, aqui você tem a organização vascular. Você tem aqui a organização linfática. E aqui a organização das células. Olha isso. Joia? Então, uma visão mais microscópica da nossa tireoide. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar
com ela aqui para a gente ver. Beleza, mas o que a gente precisa entender? Vamos lá, a nossa tireoide ela libera dois hormônios, T3 e T4. T3 é o triiodotiroxina e o T4 é a tiroxina. Esses dois são hormônios oriundos de um aminoácido apenas, que é a tirosina, joia? Só que eles são combinados com molécula de iodo, ok? Então, olha só, a gente sabe que vocês têm... Quais são os tipos de hormônio que a gente tem? A gente tem os hormônios derivados de aminoácidos, como é o caso do T3 e T4. A gente tem os hormônios derivados de colesterol, que são os hormônios esteroides, como, por exemplo, a testosterona. E a gente tem os hormônios derivados de proteína, por exemplo, o GH. Ok? Beleza, existem outros. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, os hormônios da tireoide são vêm de um único aminoácido, que é a tirosina. Porém, eles se comportam muito parecidos no sangue, nos receptores, com os hormônios esteroides. Ou seja, nos receptores, eles usam receptores nucleares. Eles entram na célula e encontram receptores lá dentro no núcleo. Isso é bem interessante. Joia? Tudo bem até aí? Continuando com a conversa, esses dois hormônios vão regular a velocidade do seu metabolismo. Então você pode estar mais acelerado ou menos acelerado. Então vamos lá. São os famosos hipertiroidismo e hipotiroidismo. No hipertiroidismo, você está com muito acelerado. Então é taquicardia, velocidade metabólica alta, perda de peso, queda de cabelo. Você está acelerado demais. Joia? Já no hipotiroidismo, você está com metabolismo lento. Então você tende a ganhar peso, tende a depressão, fica mais lento de um modo geral. Então, hipotiroidismo e hipertiroidismo são ambos fatores vinculados a uma desregulagem, ao que está errado com a sua tireoide. E a gente não vai entrar aqui em fisiopatologia hoje, só para a gente entender a organização dos hormônios. Tudo bem até aí? Se você está comigo, bota um joinha aí para eu saber que você está me acompanhando. Aliás, você não é inscrito no canal ainda, né? Me ajuda, se inscreve no canal. Vamos dar continuidade aqui? Agora vamos dar uma olhada numa outra coisa. Ó, aqui. Paratireoide. Opa, peraí. Paratireoide. Aqui, ó. Olha o que você tem aqui. Você está vendo esses 4 pontinhos aqui? São as glândulas da paratireoide. Apesar do nome, da localização, tá bem coladinho na tireoide, a paratireoide tem função totalmente distinta. A paratireoide ela trabalha com o metabolismo do cálcio. Então, a organização desse cálcio, para o osso também, mas não só, porque você precisa do cálcio também para contração muscular, para alguns tipos de despolarização celular, a gente precisa do cálcio, que é uma molécula carregada positivamente. Joia? Beleza. Então a paratireoide ela vai mexer com a saúde do teu osso, sim, mas vai mexer muito com a organização desse cálcio sério. E aí libera o PTH, que é o parato-hormônio, que é o hormônio que vai trabalhar organizando isso aí no seu organismo. Viu? Tá atrás da sua tireoide. Pegou? Beleza, agora vamos lá. Vamos descer aqui. Deixa eu afastar. Agora a gente vai para as suprarrenais. Deixa eu colocar uma coisinha aqui para você se localizar. Pera aí. Ó. As suprarrenais são, como um aluno falou uma vez, eu nunca mais esqueci, o chapéu do teu rim. Exatamente, as suprarrenais, deixa eu tirar aqui os rins, ficam acima, exatamente acima do rim direito, do rim esquerdo. E nas suprarrenais a gente tem o principal hormônio estudado nas suprarrenais, é o nosso hormônio do estresse, é o cortisol, que é um glicocorticoide. Então, como você vê aqui na imagem, deixa eu melhorar, vamos ver aqui posteriormente. Vamos deixar ele aqui. Por que aqui, Elisaldo? Para você poder ver que ele está de um lado e de outro da coluna vertebral. Essa aqui é a sua medula espinal. Vou botar uma posição melhor. Beleza. Então, olha só. Né, em cima de cada rim você tem a suprarrenal. Ela tem 2 partes com funções muito diferentes. Então, a gente tem o córtex suprarrenal, que ele vai produzir o hormônio esteroide. Qual vai ser o principal? Cortisol, que é o glicocorticoide, é o hormônio do estresse. O que ele vai fazer? Vai levar a glicose, vai mobilizar mais energia, vai reduzir a inflamação de modo geral. Então, ele é essencial para respostas de estresse agudo, beleza? Ali também a gente vai ter a liberação da aldosterona, que é um mineral corticoide, que vai ajudar na retenção de líquidos de água e de sódio, ou seja, também está envolvido na pressão arterial. Além disso, nós também temos a liberação de alguns androgênios, né, da região renal,
que são importantes para a libido e para a liberação, organização de pelos públicos, tanto para homens quanto para mulheres. Além disso, já na medula suprarrenal, a gente tem a liberação de adrenalina e noradrenalina, que você pode ler também como epinefrina e norepinefrina, é a mesma coisa. E ali a gente entra numa resposta rápida, aguda, rápida e imediata, agudo, crônico é aquela mais que leva mais tempo. Depois a gente fala disso. Então, adrenalina e noradrenalina liberados ali na nossa suprarrenal vão deixar você pronto para luta e fuga, algo imediato. Tudo bem até aí? Então, olha só, agora a gente vai para um detalhe importante. Agora, aquele macete, você vai pensar na glândula suprarrenal como a glândula da guerra. Exatamente. Quando você tem um estímulo agudo, muito rápido, você tem a liberação de adrenalina e noradrenalina que vai te deixar pronto para uma guerra rápida, ou seja, luta e fuga. Agora, em estados crônicos, quando o cortisol está elevado por muito tempo, a gente vai ter alguns problemas. Entre eles, você vai ter resistência insulínica, perda de massa muscular, vai ter ganho de gordura, depressão do sistema imunológico, e uma série de problemas que estão vinculados ao estresse de maneira crônica, ok? E vamos embora agora, vamos descer um pouquinho, deixa eu mudar a posição do nosso modelo, vamos ver agora anteriormente. Deixa eu te dar mais uma referência anatômica, ó, esse aqui é o pâncreas, deixa eu te dar uma referência anatômica, olha ele aí. Caramba, Elisaldo, ele sumiu, por quê? Ele está aqui, ó. Ah, agora eu entendi, Elisaldo, ele está logo ali atrás do estômago, né, em volta ali, né, circundado ali pelo duodeno, que é a primeira parte do seu intestino delgado. Pô, agora sim, visualizei, joia. Deixa eu tirar ele daqui. Beleza, vamos ficar com o pâncreas. E o pâncreas, galera, o pâncreas ele é um agente duplo. Opa, o que é isso? KGB e CIA? Não, não é nada disso não. Você gosta de filme de ação, né? Já entendi. Não, presta atenção. Ele tem função tanto no sistema digestório quanto no sistema endócrino. No sistema digestório, ele vai liberar dentro do duodeno o suco pancreático, que vai agir junto com a bile, que vem do fígado ou da vesícula biliar. Numa outra aula eu te explico o porquê de um ou de outro, ou de ambos. Depois a gente entende isso. Então, essa é a função do sistema digestório. Na função endócrina, ele libera dois hormônios, que seria primeiramente o mais conhecido, que é a insulina, e o seu antagonista, o glucagon. Antagonista quer dizer que é inimigo, não, gente, é que faz o contrário, é o sistema de peso e contrapeso. Então, por exemplo, você se alimentou, aumentou a glicemia no teu sangue, você está com a glicemia alta. Então, presta atenção, né? As células alfa, então você tem células beta, desculpa, alfa não, beta, as células beta pancreáticas e as células alfa. As células beta pancreáticas vão liberar a insulina. A insulina vai tirar essa glicose do teu sangue e colocar no músculo ou no fígado. Vamos pensar principalmente no fígado, vamos pensar nesse metabolismo, vamos colocar no fígado. O fígado, então, vai armazenar na forma de glicogênio hepático. Isso também acontece no músculo. Jóia. Agora, vamos pensar no contrário. Você está em jejum, está um tempo sem comer, está precisando de glicose, a glicemia está caindo. Então, agora não são mais as células beta pancreáticas, são as células alfa pancreáticas que vão liberar quem? O glucagon. O glucagon vai conversar com o fígado e o fígado vai fazer o quê? A liberação desse glicogênio. Vai quebrar esse glicogênio, ou seja, um processo de glicogenólise, esse lise a quebra, e vai liberar a glicose. Então, enquanto a insulina baixa a glicose, guardando a glicose, o glucagon sobe a glicose, tirando o fígado. Então, esse sistema que evita que a gente tenha uma hipoglicemia, beleza? E quem vai fazer isso é o nosso pâncreas endócrino. E quase me esqueci, esses dois hormônios são hormônios proteicos. Guarda isso aí, tanto o glucagon quanto a insulina são hormônios proteicos. Boa, agora vamos voltar aqui, vamos descer um pouco. E aqui a gente desce, a gente está vendo ali uma representação que seria os testículos, mas aí vamos falar das gônadas. Então, gônadas masculinas, testículos, gônadas femininas, ovários. No caso, o testículo libera testosterona. No caso das meninas, os ovários libera, olha, estrogênios. E aí a gente tem o estradiol, estrona e estriol, isso depende do ciclo. Eu não vou entrar nessa vibe não hoje, joia? Agora, o que acontece? Lembra da hipófise do hipotálamo? Então, hipófise e hipotálamo vão conversar com a tireoide. Hipófise e hipotálamo vão conversar com as gônadas, seja ovário, seja testículo. Hipófise e hipotálamo vão conversar com as adrenais. Joia? Então, nós temos esses eixos de controle, onde a gente tem um eixo hormonal bem organizado, e a gente vai vir depois com uma aula para cada eixo, para a gente poder falar melhor, falar da fisiologia disso. Então, aqui a gente deu
uma geral bem dada para você entender a base do negócio, é o famoso básico bem feito. Agora deixa eu pegar aqui minha colinha porque eu trouxe para você um caso clínico, ou melhor, 3 casos clínicos. Então vamos ao primeiro aqui e agora eu vou ler aqui com você. Olha só. Caso 1, síndrome de Cushing. Cushing, C-U-S-H-I-N-G. Então vamos lá. Excesso crônico de cortisol por tumor na hipófise suprarrenal ou uso prolongado de corticoides, qualquer uma das situações. O paciente, olha só, engorda o tronco, desenvolve corcova de búfalo, que é aquela grande quantidade de gordura na nuca, estrias roxas, face em lua cheia, hipertensão e diabetes. É o cortisol construindo um corpo, olha só, o cortisol destruindo o corpo de maneira sistemática. Então, é um estresse. Olha só, a gente está falando de cronicidade agora, então está mantendo muito tempo. Joia? Então guarda essa daí. Caso 2, acromegalia, excesso de hormônio do crescimento, GH, no adulto, geralmente por tumor na hipófise. Então, o que acontece? Por que tumor na hipófise? Quer dizer que a hipófise, a área da hipófise que está sendo pressionada pelo tumor, ela começa a liberar muitos desses hormônios que vão ativar sistemas a longa distância, os famosos eixos. Então, continuando aqui. Tumor na hipofisária. Vamos lá. Presta atenção. Como as epífises já fecharam, os ossos não crescem mais em comprimento, mas eles crescem em espessura. Mãos, pés, mandíbula, região da sobrancelha aumentam progressivamente. Voz fica mais grave, órgãos aumentam, risco cardiovascular altíssimo. Pegou? E o terceiro caso, olha só, diabetes insípidos. Não confundir com diabetes mellitus ou mellitus, cada um fala de um jeito. Aqui o problema é a falta de ADH, olha só, o hormônio que retém água no rim. Sem ADH, o paciente urina volumes absurdos, até 20 litros por dia, olha isso, e tem sede constante e incontrolável. A glicose é normal, o problema é a volemia, o volume de líquido que vai baixando, e aí automaticamente você acaba tendo algo mais concentrado. Elisaldo, não visualizei. Pensa no café, cara, pensa no café. Você vai lá e prepara uma xícarazinha de água e bota 7 colheres de pó. Então, está muito concentrado. Então, vai ser um café muito forte. Então, a gente tem pouco líquido. Agora, se eu vou colocar ali essas mesmas quantidades de café, acho que são 7 que eu falei, né? Enfim, essa mesma quantidade de pó, e eu vou passar 5 litros de água, vai virar chafé. A quantidade de pó não mudou da primeira para a segunda, do primeiro para o segundo exemplo. O que mudou foi a quantidade de água. Então, a quantidade de glicose não mudou aqui. Então, o diabetes insípidos não tem a ver com o aumento da glicose. Tem a ver com a quantidade baixa de água no organismo. Beleza, galera? Esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que você tenha gostado. Lembra, a gente fez uma introdução, o famoso básico bem feito. A gente localizou em 3D onde estão as glândulas. Depois a gente volta fazendo o estudo dos eixos. Como, o que vai acontecer no hipotálamo, na hipófise e na adrenal ou na tireoide. E a gente vai trabalhar isso aí com mais calma depois, beleza? Então espero que você tenha gostado. Grande abraço para o professor Elisaldo e te vejo na próxima aula. Valeu, fui!